Seja bem-vindo em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre família. Aleluia. Deus avisou a família de Ló. Gênesis 19, 15 ao 19. Você que está com sua Bíblia aí pode acompanhar comigo. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereça da injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Aleluia. Assim tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida. Aleluia. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: não, meu senhor. Até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Então aqui o Senhor ele vai enviar os seus anjos, né, através de Abraão, interceder por Ló e orar por Ló, e pela misericórdia de Deus, Deus ia destruir a cidade, né? E Ló, ele morava ali naquela cidade, e Deus ia destruir aquele lugar. E através da misericórdia de Deus, Deus então envia os anjos ali para avisar aquela família, para que saíssem dali, para não serem destruídos. E assim o anjo do Senhor faz, né? Como nós lemos aqui, o anjo do Senhor vai lá, e eles estão demorando, e tem coisa que tem que ser depressa, né? Tem coisas no mundo espiritual que a gente não entende, mas está acontecendo, né? E tem coisa que tem que ser depressa, tem coisa que tem que ser feito logo. E essa era uma dessas coisas, né? Eles tinham que sair dali logo, porque o tempo de destruir já tinha chegado. Então, o anjo pega ali pela mão deles e vai conduzindo eles e avisa para eles: olha, vocês vão, e vocês vão para aquele monte, mas vocês não vão olhar para trás, né? E o anjo vai conduzindo eles. Mas Ló, ele acha que o monte ia ser perto demais, né? Ou ele não ia conseguir chegar lá a tempo. Então ele pede para mandar ele para o outro, para que ele fosse para um lugar perto ali, mas era um outro lugar sem ser um monte, né? Depois a gente lendo aqui, a gente vê que ele pede para mandar ele para um lugar que ficasse mais perto ali. E a palavra de Deus diz que a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal, né? Existem direções que Deus dá, existem coisas que Deus fala para a gente fazer, que tem que ter obediência, porque Deus sabe o que vai acontecer. Então tem coisas que Deus ele direciona, que Deus orienta. A orientação que eles tiveram era: segue o caminho. Mesmo que eles não foram para o monte, né? O anjo permitiu que eles fossem ali para o lugar que Ló tinha falado, que era perto, que não, a destruição não ia chegar até aquele local, né? Eles estariam seguros ali naquele local. Mas mesmo que eles fossem para aquele local, não era para olhar para trás, não era para obedecer. E muitas vezes nós temos que obedecer aquilo que Deus fala, né? Nós temos que obedecer aquilo que Deus direciona, aquilo que Deus orienta, para o nosso próprio bem.
Porque Deus sabe o que está fazendo, aleluia. Deus sabe por que Ele direciona. Né? Se Deus muitas vezes tem te acordado de madrugada para você orar por alguém da sua família, pensa que foi coisa da sua cabeça, não. Levanta e vai orar. Né? Muitas vezes você pensa, eu levantei só para ir no banheiro, para tomar uma água. Mas se você é do Senhor, mesmo que você vai ali no banheiro, que você vai tomar sua água, mas ora também. Né? Você levantou e de repente tem alguém da sua família que está em algum local, algum lugar que está precisando daquela oração e muitas vezes você deixa de fazer. E aí vem notícias complicadas. Né? Então, muitas vezes nós somos acordados de madrugada para orar por alguém, somos direcionados por Deus para orar por alguém, para estar ali, né, agindo. Então, nós temos que agir. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa família aqui, ela foi salva porque Abraão intercedeu por elas. Né? A cidade ia ser destruída, mas através da intercessão de Abraão, essa família foi salva. Só a mulher que não foi porque ela desobedeceu. Né? O anjo foi lá buscar, foi lá avisar, foi lá falar tudo, era só obedecer. Mas ela desobedeceu e aconteceu tudo isso. Deus criou a família. Gênesis 2, 18, 25. Gênesis 2, do 18 ao 25. Você que está com sua Bíblia aí pode acompanhar comigo. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor formado da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão pôs os nomes de todo o gado da ave dos céus e todo o animal do campo, mas o homem não se achava ajudador idôneo. Então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre Adão e cerrou a carne em seu... Fez cair um sono pesado sobre Adão e uma das suas costelas cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é carne da minha carne, será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a mulher então se envergonhavam. Então eles estavam ali, e o Senhor então vai, né, e forma. Os animais tinham ali, cada um tinha os seus companheiros, né, sua companhia. Adão chama, coloca o nome, né? Deus deu para ele essa missão de colocar o nome, de dominar sobre a terra. E a palavra de Deus diz que Adão estava só ali, não tinha uma ajudadora idônea para ele. Então Deus faz Adão dormir, tira de uma das suas costelas. O Senhor então forma a mulher e apresenta para Adão, então, a mulher, a sua companheira, para estarem ali juntos. E a palavra do Senhor diz, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Família, projeto de Deus. Família é importantíssima, família. Né? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ter conhecimento da palavra de Deus, para o Senhor fala, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quando nós vamos conhecendo aqui, nós vemos como que é importante, né, a família. E como hoje, né, tantas coisas têm acontecido com a família.
né? Tantas situações. Mas eu creio em nome de Jesus que a cada dia o Senhor vai resgatando, né? Resgatando. Nós vamos sendo resgatados aqui para a palavra de Deus, resgatados para o Senhor, e vamos entendendo que a família é projeto de Deus, é criação de Deus, né? E o homem vai deixar o seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher, e serão dois, uma só carne. E ali depois o Senhor fala, né, para não maltratar. Você não vai maltratar a sua carne, você vai querer cuidar dela bem, né? Você vai querer e enfim, a gente tem que estar sempre orando para que Deus ele esteja ali agindo na família, né? Agindo no casamento, agindo, né, nas famílias, os filhos, tantas situações que nós vemos hoje, tantas coisas acontecendo por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de temor de Deus, né? Por não conhecer as escrituras, por não conhecer. Conhecer que eu falo não é ler algumas páginas, é ter um conhecimento profundo daquilo que Deus traz, daquilo que Deus tem, daquilo que Deus faz. E quando nós vamos conhecendo, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quantas famílias precisando ser restauradas, quantos lares precisando ser restaurados, né? Quantas situações vivenciadas em famílias. E através de conhecer a palavra de Deus, nós vemos que Deus ele tem solução para todas as coisas. E quando Deus ele uniu Adão e Eva, foi para que eles vivessem juntos, né? Quando Deus ele une um casal, quando há o casamento, é para que eles estejam juntos, para que eles vivam juntos, né? Para que eles estejam ali na trajetória, na caminhada juntos. É claro que existem algumas situações em que muitas coisas acontecem, mas no geral, a família ela precisa estar junto, né? No geral, não é vontade de Deus que ninguém separa, não é vontade de Deus que a família esteja longe, seja destituída, não. A vontade de Deus é que eles permaneçam ali juntos. Um dia perguntaram para o Senhor Jesus, mas Moisés deu carta de divórcio. Aí o Senhor Jesus fala, pela dureza do vosso coração, né? Porque diante de Deus é um só corpo, é uma união, é um só corpo, os dois estão ali. Então, assim, hoje muitas pessoas separam por coisas, né? Acontece uma coisinha aqui, não suporta, acontece outra ali, mas quando nós passamos por situação e buscamos em Deus, Deus ele vai cuidar, Deus ele vai direcionar, Deus ele vai tratar, Deus ele vai trabalhar. Por isso que é importante colocar Jesus em tudo na nossa vida, né? Trazer ele para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa família, enfim, para tudo. E é maravilhoso o trabalhar de Deus e o agir de Deus em tudo em nossas vidas. O Senhor, ele criou até um salmo para a família, né? Que é o Salmo 128. Vamos para a palavra de Deus aqui no Salmo 128. Esse salmo é o salmo da família, que Deus criou para a família. Você que está com sua Bíblia aí pode acompanhar comigo, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse é o salmo da família, né? Ser bem-aventurado, ser feliz. Quem é feliz? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus, ele cuida de tudo. Você só precisa andar no caminho dele, andar na sua luz. Pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e tudo te irá bem. Então nós vemos que situações difíceis no casamento muitas vezes é falta de um compromisso mais firme com Deus, né? Porque o Senhor criou o salmo aqui para a família. Então ele fala: você vai bem no seu trabalho, você vai ser feliz e tudo vai te ir bem. Aleluia. Porque é aquele que serve ao Senhor até na dificuldade ele vai bem, porque ele começa a entender os propósitos de Deus, né? Ele começa a ver que em tudo Deus tem um plano. E que se você permanece ali em Deus, tudo vai se ajustar, tudo vai se ajustando. A sua mulher
Será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. Então a sua mulher, aleluia, vai ser bênção. Aqui quando fala mulher, fala o homem também, o seu esposo vai ser bênção. Por quê? Porque você deixou Deus cuidar, porque você deixou Deus agir, porque você confiou naquele que pode fazer todas as coisas. Hoje nós vivemos num tempo que se não for Deus na causa, se não for Deus no casamento, se não for Deus na família, não tem jeito, né? Porque o inimigo tá aí, bramando como leão, procurando quem possa tragar, né? Mas o Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá, ele está ali para nos guardar. E quando você confia em Deus, Deus ele cuida do seu esposo, Deus ele cuida dos seus filhos, Deus ele cuida da sua casa, da sua família, né? Quando vem ali o mal, quando vem a situação contrária, quando vem o adversário, ali ele se depara com o leão da tribo de Judá, que não, dessa família não, dessa você não toca não, porque dessa eu cuido, aleluia, porque dessa eu guardo. Então é maravilhoso ter um compromisso com Deus, andar na presença de Deus, servir ao Senhor, porque Deus ele cuida de tudo para nós, né? Ele cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, mas nós temos que estar, né, nesse compromisso com Deus. A palavra fala que o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Então eu preciso ter compromisso com Deus, eu preciso ter vida com Deus, né? Eu preciso andar na presença de Deus para mim poder desfrutar, né, desse cuidado de Deus, né? Desse cuidado com a família, desse cuidado em tudo que Deus tem com a nossa vida. Desse cuidado de Deus. Então aqui fala: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha só. Se você teme ao Senhor, você vai ser abençoado. Aleluia. Deus ele vai cuidar de você, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, né? Porque o perigo ele está em todo lugar. Você pode olhar seu filho agora, mas ele vai para a escola. E lá na escola, né? Você pode estar olhando seu filho agora, mas ele vai brincar lá fora. E lá fora, às vezes seus olhos não estão olhando ali. Mas se você confia em Deus, Deus vai cuidar do seu filho na caminhada para a escola, Deus vai cuidar do seu filho na escola, Deus vai cuidar do seu filho aonde ele está, Deus vai cuidar do seu esposo, né? Teve um dia que eu lembro que eu cheguei para fazer uma visita, né, numa fazenda, e o esposo da mulher estava trabalhando no canavial. E naquela ocasião ali, a gente orou para que Deus desse o livramento, para que Deus guardasse. Por quê? Porque você tá ali no campo, né, no canavial, você tá ali, ele tava ali cortando as canas para fazer silagem pro gado. Então, muitas das vezes você tá ali e às vezes pode aparecer uma cobra, né? Às vezes o facão pode rilar, tem os equipamentos de segurança, sim, mas muitas coisas podem acontecer, né? Às vezes tem pessoa que trabalhando com trator, algumas coisas acontecem, então é importante orar. A palavra de Deus fala orar sem cessar. E foi maravilhoso quando a gente orou ali, né? E Deus deu livramento. Deus deu livramento ali para aquelas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é maravilhoso quando a gente ora. E por que eu tô falando isso? Porque Deus cuida, né? Através de você orar, Deus cuida, né? Deus cuidou daquele homem lá enquanto ele estava ali trabalhando. Deus ele cuida das nossas vidas, Deus ele cuida dos nossos. Então, por mais que você é cuidadoso, por mais que você tá ali cuidando, você não está 24 horas olhando seus filhos, olhando seu esposo, né? Olhando as pessoas. E por mais que você olhe também, o poder é de Deus. Tem coisa que a gente não pode fazer. Mesmo querendo, né? A gente não consegue. Somos limitados. Mas Deus, ele pode. E até o casamento também, né? Seu esposo sai, você não sabe tudo que ele tá fazendo, né? Mas Deus vê todas as coisas. E Deus pode livrar de tantas situações, né? De tantas coisas. Então, somente a gente confiar, colocar diante de Deus, colocar, né, orar, pedir para que o Senhor venha blindar meu casamento, o Senhor venha guardar minha família. Deus, ele vai guardar.
Quantas situações nós vemos, quantos casamentos destruídos, né? Quantas mulheres tristes, né? Quantas mulheres que eu já presenciei, que eu já conversei, que eu já vivenciei situações, né? De infidelidade e tanto sofrimento, né? Tem mulheres que sofrem até hoje, tem mulher que meu Deus, né? Precisa de um trabalhar profundo ali por tantas situações. E nós podemos evitar muitas coisas se nós tão somente orarmos, né? Se nós estivermos ali orando, colocando diante de Deus, a palavra do Senhor diz: não andeis ansiosos com nada, a não ser com a oração e a ação de graça, e ser as suas petições conhecidas diante do Senhor. E é assim que nós temos que fazer, né? Quando seu esposo sair, não fica ansiosa, preocupada, não. Vai orar. Pede para Deus, Senhor, guarda, livra do mal, blinda, Senhor, livra de tudo aquilo que não provém de ti, de toda seta maligna, de toda influência do inferno, de todo poder das trevas. Vai guardando, Senhor. Então é isso. E o Senhor vai guardando, né? O Senhor vai agindo. Então é maravilhoso a gente confiar em Deus. E como a palavra fala, você não anda ansioso com nada, você não anda ansioso. Tem pessoa que é tanto ciúme, misericórdia, Jesus, tanto ciúme. E a pessoa nem vive. Quando o outro sai, nem consegue, né? E isso só faz mal para a pessoa, só faz mal. Quem guarda é Deus. Gente, eu acho linda essa palavra. Não anda ansioso com nada, a não ser com oração e ação de graça. Então, bateu aquele ciúme ali, tá preocupado, vai orar. Pede para Deus guardar, confia no Senhor, né? E você vai ver Deus agir poderosamente, Deus livrar, porque é só Deus para livrar. Deus livra daquilo que a gente não tá vendo, dos ataques, dos acontecimentos, Deus guarda. Guarda os seus filhos, né? Às vezes criança, e tem outras crianças que às vezes faz alguma coisa para chatear, enfim, tantos acontecimentos, tantas coisas, né? Tem aí o adversário agindo, mas se você confiar, Deus cuida da sua família, Deus cuida dos seus, Deus cuida dos seus filhos. E a palavra do Senhor fala: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Todos os dias da tua vida. E verá os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Então aqui o Senhor está dizendo, desse salmo da família, quando você confia em Deus, que você vai ver o bem de Jerusalém, que você vai ver os filhos dos teus filhos, ou seja, você vai ver as suas gerações. Isso quer dizer que Deus vai te dar vida, Deus vai te dar saúde, para que você possa ter os seus filhos, para que você possa ver os seus netos, para que você possa ver a sua geração ali, né, o desenvolvimento da sua geração, o crescimento da sua geração, e você vai ver a paz sobre Israel, né? Você vai ter paz na sua casa, você vai ver paz dentro dos teus muros, você vai ver paz na sua família, na sua casa. Deus vai cuidar, né, do seu lar, dos seus filhos, até na educação também, você educa, mas pede para que o Senhor guarde eles do mal, né? E o Senhor vai cuidando, e você vai orando, e você vai buscando, e é ali, você está unido com Deus. Por isso que fala: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, para que você tenha uma família abençoada, para que a sua família seja guardada, para que tudo te vá bem, você precisa andar no caminho do Senhor, temer ao Senhor e andar nesses caminhos. Amém? É necessário que você tenha temor de Deus e ande no caminho de Deus, para que você viva esse salmo da família, para que tudo dê certo, para que tudo corra bem, em nome de Jesus. Homens, famílias e homens de Deus. Ezequiel 14.
Vamos ver o que diz Ezequiel 14, 14. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Jeová. Então, é Deus, né? Por mais que você fale, nossa, eu sou justo, eu faço isso, eu faço aquilo, você deve sim obedecer ao Senhor, fazer tudo, mas quem tem o poder de salvar é Jesus. Quem tem o poder de salvar é Jesus. Por isso que ele é o autor e consumador da nossa fé, por isso que ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos salvar, mas Jesus pode. Aleluia! Então, é nele que você vai confiar. Você não pode salvar alguém que está indo ali, muitas vezes, das situações, mas você pode pedir ao Senhor para que faça isso. Você pode buscar no Senhor isso. E Deus, ele vai agir através de você confiar nele. Então, aqui, Noé, né, coloca sua família na arca, mas a alma, só Jesus pode salvar. Aleluia, você está entendendo? Noé, ele coloca sua família na arca, sua família não morreu no dilúvio, mas a alma, só Jesus pode salvar. Daniel, né, passou por tantas coisas ali. Jó, ele oferecia sacrifício ali pelos seus filhos, fazia tantas coisas, mas ele cuidava como pai, né? Ele fazia a parte dele como pai. Mas a alma, só Jesus pode salvar, né? Só Jesus pode salvar. O que isso quer dizer? Que a mulher não salva o marido, nem o marido salva a mulher. A mulher, ela pode orar pelo marido, ela pode interceder pelo marido, que eu tô querendo dizer. Que você não pode salvar no sentido que a salvação é individual. Cada um tem que fazer a sua escolha. Cada um tem que escolher, né, fazer a sua escolha no Senhor. Você pode interceder, você pode apresentar Jesus, você pode orar, você pode ter fé e, através disso, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Através da sua vida com Deus, você vai levando os seus para a presença do Senhor. Mas é Jesus que salva. Amém? É Jesus que traz a salvação. Por isso fala, ainda que estivesse no meio deles, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas. Então, Jesus é maravilhoso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos sempre que apresentar esse Jesus, saber que é Jesus que salva, saber que é Jesus que transforma, saber que é Jesus que age poderosamente em nossas vidas. Deus inspirou Paulo a lembrar-se das famílias. Romanos 16. Vamos ver o que diz em Romanos 16. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui em Romanos 16, vai dizer assim: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudais em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, pelo que não só eu lhes agradeço, mas também a toda a igreja dos gentios. Então aqui fala da família de Deus, né? O Senhor Jesus, ele disse que a família dele é aquele que faz a vontade de Deus. A família do Senhor Jesus
é aquele que faz a vontade de Deus. E aqui Paulo, ele está lembrando de Febe. O que Febe tinha feito, né? Febe, quando ela acolhia, né, ela cuidava, ajudava ali os irmãos, inclusive Paulo também foi ajudado por ela, conheceu ela ali. E quando ele está ali, ele pede para que os irmãos pudessem receber ela no Senhor, né? E conta aquilo que ela tinha feito para os irmãos. E ele começa a saudar, então, também aquilo que era também, fazia parte ali da família do Senhor. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Então, aqui lembrando, né, da família, daqueles que trabalhavam ali para o Senhor. Saudai Andrônito e Júnias, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai Ampílias, meu amado no Senhor. Saudai Urbano. Então aqui Paulo, saudai Oradias, meu parente. Saudai aos da família de Narciso e os que estão no Senhor. Então aqui Paulo, ele começa a lembrar, né, das famílias que também serviram ao Senhor, famílias que estavam ali. E é tão maravilhoso isso, né? É maravilhoso famílias que estão ali na obra, na missão, né? Pessoas que estão ali orando, pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor, realizando a obra do Senhor. Essa é a família de Cristo, né? Jesus fala, a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então nós vemos que quantas pessoas, missionários, né, que saem da sua cidade para ir para outras cidades, para outros países, para fazer a missão, né, para cumprir o ID do Senhor, a chamada do Senhor, são famílias que estão ali, muitas vezes filhos que vão junto, esposo que vai junto, muitas famílias, né, que deixam suas casas para ir fazer a missão, para ir fazer a obra. Então, a família, ela é projeto de Deus. E Paulo lembrava das famílias que estavam ali fazendo a obra do Senhor, porque nós também temos que lembrar das famílias, né, que fazem a missão, né, que fazem a obra do Senhor. Então, no final ele fala, o único Deus, sábio seja dado a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. E aqui ele também fala no 25. 24. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Abençoando a família, né? Ora, aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o seu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora. E se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Então, lembrando das famílias, das nações, né, de todos os lugares, sabendo que família é projeto de Deus. Amém? Então, que você possa confiar no Senhor, deixar Deus cuidar da sua família, da sua casa. É Jesus que salva, mas é Jesus que escolheu você e conta com você, né? Para essa missão, para que você possa estar ali orando pela sua casa, orando pela sua família, orando pelo seu, confiando no poder de Deus para que ele possa agir, né? É muito importante você não deixar de orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus, enfim, orar sem cessar, diz a palavra de Deus. Então, em todo tempo, esteja buscando ali pelos seus. Deus, ele é fiel, ele é maravilhoso, ele guardará a sua família através da sua vida, ele salvará a sua casa através das suas orações, através da sua fé, através de você, ele fará a obra poderosa. Amém? Tudo é possível àquele que crê. Então, se você tem alguém da sua família que ainda não serve ao Senhor, né, que você possa colocar
essas pessoas em oração, que você possa apresentar a Deus, porque com certeza Deus fará a obra poderosa, com certeza Deus realizará tudo aquilo que você pede oração e Deus sabe que é bom e que é maravilhoso. Deus, ele faz acontecer. Eu queria orar com você agora. Apresenta a sua família diante do Senhor. Coloca aí diante do Senhor aquele que você quer que seja salvo, que seja alcançado, que seja guardado. Coloca o seu casamento diante do Senhor. Você que ainda não é casado, coloca aí o seu esposo. Já começa a orar pelo seu esposo, né? Já apresentar diante de Deus aquele que vai ser o seu esposo, futuro pai dos seus filhos, seu companheiro. É necessário que a gente apresente diante de Deus a pessoa que vai estar conosco, a pessoa que vai, né, seguir na caminhada, na trajetória conosco. É importante que seja vindo de Deus para as nossas vidas. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, te apresento esse momento, Senhor, tudo aquilo que nós aprendemos acerca da família. Meu Deus amado e santo, te agradecemos, Pai, pela família, Senhor. A família é a instituição de Deus. E nessa hora, Pai, nós oramos pelas famílias, Senhor. Pelas famílias do Brasil, Pai, pelas famílias das nações, ó Deus. Que essas famílias, meu Deus, venha viver, Pai, o conhecimento da Tua palavra, Senhor. Porque a palavra, Senhor, ela transforma, a palavra liberta, a palavra muda, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, através do conhecimento da Sua palavra, essas pessoas, Pai, possam, meu Deus, como diz ali no Salmo 28, 128, ser bem-aventuradas, porque elas andam no caminho do Senhor, porque bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor, e que tem o temor do Senhor, Pai, que venha haver temor do Senhor na vida, Senhor, dessas famílias, que venha, Senhor, haver obediência, Pai, na vida deste homem e dessa mulher, que faz parte dessa família, Senhor, porque assim as bênçãos do Senhor alcança, porque assim as bênçãos do Senhor chegam nesse lar, nessa casa, nessa família. Pai, que em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, homens e mulheres estejam se levantando em favor da sua casa, se levantando em favor dos seus filhos, da sua família, do seu esposo, do seu casamento. Pai, que em nome do Senhor Jesus, esse casamento ele não venha ser destruído, Pai, mas que esse casamento, Senhor, ele venha, Pai, ser resgatado. Meu Deus, que todo mal que está agindo, Pai, para destruir esse lar, essa casa, essa família, meu Deus, que esse mal ele bata em retirada. Que o Senhor, meu Pai, esteja visitando lares agora, famílias agora, filhos agora, esposo agora, e trazendo, Senhor, restauração, trazendo, meu Pai, um lar edificado, um lar abençoado, trazendo, meu Deus, sobre esse lar o conhecimento da Tua palavra. Pai, eu oro pelo conhecimento da Tua palavra na vida dessas pessoas, na vida dessas famílias, porque a Tua palavra, Senhor, ela é vida, Senhor, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra, Senhor, ela é luz, Pai, a Tua palavra, ela é viva, e ela é poderosa, Senhor, ela penetra, Pai, até a divisão, Senhor Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra faz tudo aquilo para que ela é enviada, ela não volta vazia, Pai, e por isso nós declaramos, Senhor, mais conhecimento, meu Pai, da Tua palavra, mais, meu Deus Todo-Poderoso, vida se rendendo aos Teus pés, família se rendendo aos Teus pés, filhos abençoados, esposo abençoado, casamento abençoado, família abençoada. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que a Tua palavra será conhecida, que a Tua palavra será vivida, que vai haver temor do Senhor nos corações, que vai haver em nome do Senhor Jesus esse salmo sendo vivido nas famílias. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo te irá bem. Sua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim é abençoado o homem que teme ao Senhor, e ele viverá, comerá do suor do teu trabalho, e viverá para ver o bem de Israel, viverá para ver os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te abençoe poderosamente. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permitindo, Senhor, nos encontraremos novamente. Começa a partir de hoje, interceda pela sua família. Ora pela sua família. Lê a palavra do Senhor e creia. Creia no poder de Deus. Porque Deus há de alcançar a sua família e você há
de ter uma família abençoada. E se você tem uma família abençoada, interceda pelas famílias do Brasil, pelas famílias das nações, porque Deus fará maravilhas através da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.